Universo Diverso, com Luciana Neri. O nosso entrevistado desta semana no Universo Diverso é doutorando em filosofia, mestre em letras pela UESB, possui especialização em filosofia, teologia contemporânea e gestão de cidades e planejamento urbano. É também graduado em letras, filosofia, teologia e gestão pública. Já exerceu o ministério de padre na Igreja Católica. Foi professor do Instituto Federal da Bahia, atualmente é professor universitário do ensino superior e na rede estadual da Bahia no ensino médio, além de ser membro da Academia Conquistense de Letras. Nós vamos falar sobre o novo livro de José Mozart Tanajura Júnior, intitulado O Ser e a Linguagem em Drummond, uma leitura hermenêutica da poesia. Mozart, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar do Universo Diverso. Olá, ouvintes do Universo Diverso com Luciana Neri. É sempre uma alegria poder participar deste momento. Hoje nós vamos falar sobre o meu segundo livro, O Ser e a Linguagem em Drummond, uma hermenêutica da poesia. Essa obra nasce a partir da minha pesquisa do mestrado em letras pela UESB, e ela se desenvolve também em diálogo com a filosofia. Como é essa obra, Mozart? Eu busco estabelecer uma releitura das poesias de Carlos Drummond de Andrade a partir da hermenêutica filosófica, tendo como base a fenomenologia de Martin Heidegger. Bem, hermenêutica é a prática, a arte ou o treino da interpretação, não é? Como é isso na obra? Em outras palavras, é a gente perceber na leitura da poesia a realidade filosófica que ela contém. Uma realidade de indagação, uma realidade de busca da compreensão do nosso modo de ser e de estar neste mundo. Então é uma leitura que eu convido os nossos leitores a perceberem a dimensão da filosofia na literatura de Carlos Drummond de Andrade. Como é que é esse novo livro? A obra O Ser e a Linguagem em Drummond, uma hermenêutica da poesia, ela está dividida em 3 capítulos, além das outras partes que fazem parte da obra, como o prefácio, a apresentação, as nossas considerações finais e as referências bibliográficas através das quais fizemos e fundamentamos a nossa pesquisa. E como é que os temas foram divididos aí no primeiro capítulo, por exemplo? No primeiro capítulo, eu ofereço aos nossos leitores uma tentativa de conceituação do que vem a ser a filosofia de Martin Heidegger. E eu já ouvi falar que Martin Heidegger não é um dos filósofos mais simples de se entender. Explica um pouco pra gente quem foi Martin Heidegger e o que ele defendia. Um filósofo alemão do século XX que buscava compreender o sentido do ser na sua existência humana no mundo. E nós, seres humanos, somos um ser dotado de linguagem, somos um ser que busca compreender a si mesmo. Daí a perspectiva do filósofo Martin Heidegger de tentar buscar esse sentido do ser com os outros, do ser no mundo, do ser que busca compreender a sua realidade neste mundo circundante, ou seja, buscar compreender a nossa participação existencial neste mundo a partir das nossas realidades cotidianas, podemos assim dizer. E quanto à poesia, onde é que ela vai entrar aí? Eu tento estabelecer um diálogo entre filosofia e poesia a partir não somente do método hermenêutico, que é um método interpretativo, mas a partir de um conceito entre as duas áreas, tanto buscando conceituar a filosofia, como buscando conceituar a poesia. O livro é uma tentativa de junção entre filosofia e poesia. Vamos para a filosofia. Quando falamos em uma tentativa de conceituar a filosofia, nós nos perguntamos muitas vezes: o que estou fazendo aqui neste mundo? Quem sou eu? Quais as perspectivas que eu tenho na minha existência humana neste mundo? O que vem depois da morte? O que é esta vida aqui na Terra? Enfim, são perguntas filosóficas
que envolve uma série de argumentações ou de tentativas de se compreender esses questionamentos existenciais. A filosofia vai justamente nos ajudar a reaprender a ver o mundo, como dizia o Merleau-Ponty, um outro grande filósofo. E não é só através da filosofia que podemos ver o mundo, né? Mas também por meio da poesia. Daí é que se floresce o diálogo entre filosofia e poesia a partir de um filósofo, Martin Heidegger, conforme já vimos anteriormente, e um poeta, o Carlos Drummond de Andrade, que com suas poesias há muitos elementos, há muitos aspectos da filosofia a serem desvendados, a serem investigados ao longo dos seus versos poéticos. Então, essa dimensão do diálogo entre filosofia e poesia está muito presente no nosso dia a dia. Quem aqui nunca se admirou em ver o desabrochar de uma rosa, em ver um céu extremamente lindo com as suas estrelas, com a noite de luar? Quem nunca se perguntou por que muitas vezes nós estamos aqui neste mundo e a vida é tão curta, a vida é tão passageira? Então, são aspectos do dia a dia que a filosofia se faz presente na nossa existência no mundo. Há muita filosofia no dia a dia da nossa vida. Basta falarmos também sobre as nossas perspectivas de futuro. Nós, quando refletimos sobre o nosso futuro, nós estamos, na verdade, filosofando sobre ele. Então, há muita perspectiva realmente da filosofia no cotidiano das nossas ações, do nosso dia a dia. E eu quero mostrar nessa obra que é possível sim compreender filosofia a partir da poesia. A poesia de Drummond no livro, parece que é no segundo capítulo, é isso? No segundo capítulo da obra, estabelecemos um diálogo entre Carlos Drummond de Andrade e Heidegger a partir das poesias de Drummond, poesias do cotidiano, poesias do dia a dia, poesias da própria experiência existencial de Drummond em busca de um sentido para o ser. Nessa linha de reflexão, nós estabelecemos, portanto, um diálogo entre o poeta e o filósofo na busca do ser, na busca de se compreender a sua existência humana no mundo. E aí no terceiro capítulo volta para Martin Heidegger, assim? Apresentamos temáticas próprias da filosofia de Martin Heidegger que se encontram presentes nos versos de Drummond. As temáticas do tempo, da angústia e da morte. E de que forma o tempo aparece no livro? É uma das temáticas mais envolventes da reflexão filosófica, desde a antiguidade clássica grega, passando pela Idade Média com Santo Agostinho, até a nossa contemporaneidade. Os filósofos sempre buscavam entender, compreender o tempo. Mas existe na mitologia grega uma narrativa muito interessante sobre o tempo. A mitologia grega descreve o deus Cronos, que é o tempo medido, que é o tempo quantificado, que é o tempo do relógio, que é o tempo do calendário. O deus Cronos como um deus desapiedado, que devora tudo à sua frente por medo de se ter um futuro. Cronos, ele é, portanto, uma metáfora para o tempo que passa, o tempo que nós não temos mais, esse tempo que passa muito rapidamente, que nós não damos conta de perceber a sua passagem. Ao contrário do tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, que é o tempo da graça, que é o tempo em que nós não percebemos a sua passagem também, mas que vivenciamos com muito mais intensidade, podemos assim dizer. A poesia de Drummond está repleta dessas temáticas envolventes do tempo, da angústia e da morte. O livro em si, outros conquistantes ilustres também participaram, né? Fala aí os detalhes dessa obra pra gente. A obra O Ser e a Linguagem Drummond, uma hermenêutica da poesia, foi publicado pela editora Dialética, tendo como prefaciador o professor Márcio Roberto Soares Dias, professor da UESB, e Ezequias Araújo Lima como seu revisor, tanto na parte linguística como na parte gramatical. Nesta obra, nós estabelecemos o diálogo entre poesia e filosofia, tendo como base o pensamento do filósofo Martin Heidegger, filósofo alemão, autor do livro Ser e o Tempo, e o poeta Carlos Drummond de Andrade.
nós temos, portanto, essa perspectiva desse diálogo filosofia e poesia para além das questões interdisciplinares. Isso porque nós entendemos que a poesia está presente na filosofia e a filosofia também se faz presente nos versos poéticos de Carlos Drummond de Andrade. Tem como exemplificar para a gente isso que você está falando? Basta olharmos para algumas das suas poesias, entre elas uma das poesias mais conhecidas de Carlos Drummond de Andrade, que é a poesia José, em que se busca uma compreensão da própria existência desse personagem central do poema, movido por uma angústia, sufocado por um vazio existencial, proveniente do seu modo de se deparar diante do nada. A poesia José de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ela nos leva a questionar a nossa própria existência humana no mundo. E agora, José? É uma poesia que nos depara diante da própria angústia de ser e que nos leva, portanto, a uma reflexão sobre esse nosso modo de ser e estar no mundo. E agora José, que é bastante conhecida e uma poesia lindíssima de Carlos Drummond de Andrade. Agora seu convite final aí para o nosso público. Diante, portanto, desse diálogo entre filosofia e poesia, fica o convite aberto aos nossos leitores para que possam conhecer esta obra e, conhecendo essa obra, se admirar ainda mais com essa perspectiva de um diálogo entre essas duas grandes áreas do conhecimento humano, a filosofia e a poesia.